Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Se você é novo aqui no canal, para quem não me conhece, eu sou a Érica, CEO da empresa Microfisco. E como vocês já sabem, estamos na época de declaração de imposto de renda e surgem muitas dúvidas. E com isso, nós temos um pacotão aqui de perguntas e respostas maravilhosas para tirar suas dúvidas. Faremos vários vídeos e vários blocos, tá? Esse aqui é o nosso quarto bloco. Se você ainda não viu nossos vídeos anteriores, entra no nosso canal e dá uma olhadinha, você vai se surpreender. Hoje são 8 de março e o programa IRPF 2022 já está disponível aí para te fazer o download. E vamos dar então o início agora nessa corrida, né, que vai até dia 29 de abril. Se não houver mudança, é claro, né, que pode sofrer alterações a qualquer momento. Então, nessa jornada de imposto de renda, nós vamos estar passando dicas importantíssimas e muitas novidades. E por mais que você, às vezes, que você seja experiente, talvez não conhece muitas delas. E nesse bloco nós iremos abordar sobre rendimentos tributáveis. Para você que não sabe o que é rendimento tributável, são aqueles rendimentos de diversas origens, né? Aqueles rendimentos que estão sujeitos à tributação. E caso vá surgindo várias dúvidas no decorrer, né, do nosso pacotão, deixe seu comentário aqui embaixo, a tua pergunta aqui embaixo, que nós vamos respondê-la na medida do possível, ou até mesmo a tua pergunta pode estar no nosso próximo bloco, tá bom? Então vamos iniciar? Vamos iniciar nossas perguntas e respostas? São dicas maravilhosas, tá? Você que está aí, não conhece o nosso trabalho, nós temos aí muitas novidades. Então, vamos para a nossa primeira pergunta. Como devem ser tributados os rendimentos correspondentes a férias? Bom, é um assunto muito falado, né, com relação a férias. E na declaração de ajuste anual, as férias elas são tributadas normalmente em conjunto com os demais rendimentos. Ela não tem, a gente às vezes acha que é diferente, não é. Ela é da mesma forma como os demais rendimentos. E vamos lá. São tributáveis as importâncias recebidas por parlamentares a título de remuneração, inclusive por motivo de convocação extraordinária da Casa Legislativa? É muito simples. As importâncias recebidas por parlamentares a título de remuneração, elas são sim tributáveis na fonte da declaração de ajuste anual. Assim como qualquer outro, né, como parlamentar, como uma pessoa física normal que se enquadra no regime, ela é tributável sim, tá? Vamos lá para mais uma pergunta. Os rendimentos, você que é bolsista, aí a gente vai ter uma pergunta que pode ser a tua dúvida, vamos lá. Os rendimentos recebidos a título de bolsa por pessoa física que realiza pesquisa acadêmica e atua como orientador de trabalho de conclusão são tributáveis? Sim. Os valores recebidos para proceder a estudo ou a pesquisa que importem em contraprestação de serviços ou que de qualquer forma representem vantagem para o doador em função de resultados obtidos por essa pesquisa são considerados rendimentos tributáveis sim. E estão sujeitos à retenção de imposto na fonte, na sua declaração, tá bom? Vamos para mais uma pergunta? Qual é o tratamento aplicável às importâncias recebidas a título de residência médica ou por estágio remunerado em hospitais, laboratórios, centros de pesquisas para complementação de estudo ou treinamento e aperfeiçoamento? Bom, essas importâncias, elas são consideradas rendimentos de trabalho, assim como qualquer outro. Ainda que não haja nenhum vínculo empregatício, né, e obrigatoriedade de desconto para o INSS, elas devem compor, sim, como base de cálculo na apuração da renda, sujeita à retenção na fonte, na sua declaração normalmente, tá bom? Então é isso, você caso tenha alguma dúvida, vá surgindo dúvidas no decorrer daqui do nosso pacotão de perguntas e respostas, pode tirar conosco.
Deixa aqui embaixo a sua pergunta, que nós no próximo bloco talvez esteja aqui a tua pergunta, ou então vamos estar respondendo na medida do possível, tá bom? Então vamos para mais uma continuação das nossas perguntas, vamos lá? Como são tributados os rendimentos de sócios ou titular de empresa optante pelo regime especial unificado de arrecadação de tributos e contribuições devidos pelas microempresas e empresas de pequeno porte do Simples Nacional? Nós achamos às vezes que há diferenciação. Então, são considerados isentos do imposto sobre a renda na fonte e na declaração de ajuste de benefício os valores efetivamente pagos ao distribuídos ao titular ou sócio da microempresa ou empresa de pequeno porte optante pelo Simples Nacional, salvo, isso é muito importante, tá? Salvo os que correspondem a prolabore, aluguéis ou serviços prestados. Isso é muito importante, é a diferenciação, tá bom? E vamos para mais uma pergunta. Como são tributados os rendimentos de titular de empresa optante pelo regime do Simples Nacional, devidos pela microempresa, empresa de pequeno porte, na condição de microempreendedor individual, o MEI, o famoso MEI. Então, da mesma forma como falamos agora há pouco, tá? Ele se enquadra, considera-se isento do imposto sobre a renda na fonte, na declaração do beneficiário ou lucro do titular de empresa optante pelo Simples Nacional, devidos pela microempresa, empresa de pequeno porte, na condição de empreendedor individual, tá? Então, da mesma forma como falamos anteriormente, tá? Vamos lá? Qual é o tratamento tributário dos benefícios indiretos concedidos pela empresa a administradores, diretores, gerentes e assessores? Então, são computados para fins de apuração do imposto sobre a renda na fonte todos os pagamentos efetuados em caráter de remuneração. Então, inclusive despesas na representação, nesses vantagens concedidos pela empresa. E o que isso quer dizer? Tanto administradores, diretores, gerentes, da mesma forma é caracterizado, eles receberam pagamento em caráter de remuneração, eles são computados sim para sua apuração no imposto sobre a renda na fonte. Qual é o tratamento a ser dado às parcelas relativas à hora extra pagas em virtude de acordo coletivo mediado por sindicato? Bom, essa pergunta ela é bem fácil, bem fácil de entender. Com relação a pagamentos de horas extras, mesmo que realizado em virtude de acordo, não importa se foi acordo coletivo mediado por algum sindicato ou não, elas configuram como rendimento do trabalho, não importa. Sujeitando sim a retenção na fonte de tributação, na sua declaração de imposto de renda, tá? Vamos lá? Qual é o tratamento tributário das importâncias pagas a título de seguros aos beneficiários de participantes de planos previdenciários pela entidade de previdência complementar? Então, são isentos do imposto sobre a renda os seguros recebidos das entidades de previdência complementar, decorrentes por duas situações, ou por morte ou invalidez permanente do participante. A palavra seguro, ela tem o significado de pecúlio recebido de uma só vez, A gente entende-se, ou seja, é aquele benefício, pago em uma parcela única, por entidade ou de previdência complementar, tá bom? Vamos para mais uma pergunta. É tributável a pensão especial para paga ex-combatente? Bom, vamos lá falar sobre os ex-combatentes, as pensões. As pensões são, em regra, tributáveis pelo imposto sobre a renda, inclusive aquelas pagas também a ex-combatentes. Mas vale lembrar que tem uma observação. São isentas as pensões e os proventos concedidos em virtude de reforma ou falecimento do ex-combatente, de acordo com o decreto da Lei 8.794 de 46.
tá? E se você não está entendendo, como eu falei anteriormente, deixe sua dúvida aqui conosco, tire sua dúvida deixando aí embaixo no comentário que nós iremos respondê-la, tirar todas as suas dúvidas, tá bom? Vamos lá. É tributável a pensão especial concedida à viúva ou ao dependente de funcionário civil ou militar que faleceu por motivo de doença grave? Sim. A resposta é sim. É tributável, sim. Tá? São tributáveis os rendimentos auferidos pelo síndico do condomínio? Também. Sim, a resposta. Esses rendimentos eles são considerados como prestação de serviços, né? E devem sim compor a tua base de cálculo de apuração para o recolhimento, né, do teu imposto. Como devem ser tributados os rendimentos oriundos da prestação de serviços efetuados com utilização de veículos abrangendo o transporte de passageiros ou de cargas? Bom, esses rendimentos, respondendo a essa pergunta, esses rendimentos, bem como aqueles com relação a frete, a tratores, aquelas máquinas, né, barcos, caminhões, podem ser considerados como pessoa física ou jurídica. E são considerados rendimentos de pessoa física aqueles que são acumulados, né, por algumas situações, tipo, se executado apenas pelo locatário ou proprietário do veículo, ou para auxiliar uma execução de serviço, se for necessária aquela que tenha participação de outras pessoas, né, que vai envolver outras pessoas na remuneração, que mesmo com vínculo empregatício ou não. Então é bom ter muito cuidado com relação a isso, tá bom? E se o veículo ele também estiver na propriedade ou estiver na posse de 2 ou mais pessoas, isso também é bom lembrar, tá bom? Como devem ser tributados os rendimentos percebidos por transportador autônomo residente na República do Paraguai? Então, vamos lá. Os valores pagos, creditados, entregues por contratante pela pessoa jurídica domiciliada no país, ela deve ser autorizada a operar transporte rodoviário internacional de carga, beneficiário, transportador autônomo de pessoa física residente na República do Paraguai, considerando como uma sociedade unipessoal daquele país, né? E quando decorrentes da prestação de serviço de transporte rodoviário internacional de carga, estão sujeitos sim, preste bem atenção, eles estão sujeitos sim à incidência do imposto sobre a renda na fonte. E qual é o tratamento tributário dos rendimentos recebidos por representante comercial autônomo? Então, são tributáveis, né? São tributados na pessoa física aqueles rendimentos recebidos por representante comercial autônomo, tá? Que ele é exclusivo para mediação de realização de negócios, né? Nos negócios mercantis. E qual é o tratamento tributário dos rendimentos recebidos por pessoa física autora de obras de arte? Aqueles que fazem esculturas, pinturas. Então, esses rendimentos obtidos por pessoa física com a criação de objeto artístico, eles configuram também como rendimentos de trabalho, ou seja, eles estão sujeitos também à tributação. E aquele contribuinte que recebe da fonte pagadora prêmio em bens a título de produtividade, né? Promoção de vendas, eficiência, não ocorrência de acidentes, deve oferecer à tributação o valor correspondente? Bom, respondendo essa pergunta, né? O valor do tal prêmio sujeita-se sim à tributação no Carnê-Leão e na declaração de imposto de renda, se recebido da pessoa física sem vínculo empregatício ou não. Tá? Então, se você tiver aí com alguma dúvida, é só deixar a dúvida aqui embaixo que nós iremos ter o prazer de respondê-la. Tá?
Os prêmios obtidos em concursos, competições artísticas, científicas, desportistas e literárias são tributáveis? Olha aí, você que tem essa dúvida, o que eu posso te dizer é que sim. Na hipótese de ocorrer, né, em concursos, qualquer concurso a título assemelhantes assim literários, com distribuição de prêmios, eles são sim tributáveis, tá bom? Os valores das gratificações com relação a prêmios, participações pagos a atleta profissional. Olha aí, presta atenção, você que é atleta profissional. Em decorrência dos resultados obtidos em competições desportivas, são tributáveis? São tributáveis. Como eu falei anteriormente, os valores pagos pelo empregador a título de algum prêmio, né, por mais que sejam pagos a um atleta profissional, eles são tributáveis sim, porque eles possuem, né, um caráter remuneratório. A quitação de honorários ou rendimentos do trabalho assalariado em nota promissória é tributável? Bom, a nota promissória é um título de crédito que, se basta a si mesmo, tem característica de independência, né? Então, mesmo assim, ela é tributável, tá bom? O valor da dívida perdoada em troca de serviços prestados é tributável? É sim tributável. Como eu falei anteriormente, a importância com que for beneficiado o devedor nos casos de até mesmo perdão, né, ou cancelamento de dívida, inclusive correção monetária e juros vencidos se houver em troca de serviços prestados, bem como qualquer hipótese que resulte em acréscimo patrimonial, é rendimento sujeito à tributação. Não esqueça disso, tá? E ela vai lá para sua declaração de imposto de renda. Qual é o tratamento tributário aplicável no caso de pagamento efetuado em bens? Bom, o pagamento efetuado em bens móveis ou imóveis, títulos de crédito, valores mobiliários é tributável, tá? Devendo os bens eles serem avaliados em dinheiro pelo valor que tiverem na data da sua concepção, na data da sua compra, na data da aquisição. Tá? A gente já falou isso no nosso vídeo anterior. E quando devem ser tributados os rendimentos, tipo comissões, honorários, salário, corresponde a um mês e recebidos no mês seguinte? Então, no caso de comissões recebidas por trabalhador assalariado, elas devem ser somadas ao salário do mês que ele recebe, tá? Fazendo aí o seu rendimento para sua declaração de imposto de renda. O valor recebido em virtude de acidente de trabalho é tributável? Olha, essa pergunta é muito importante. Vamos lá? A indenização e os proventos de aposentadoria em decorrência de acidente de trabalho são isentos. É para você aí muito importante. É importante lembrar que a pensão paga aos dependentes em decorrência do falecimento da pessoa acidentada, essa sim é tributável, tá? E vamos lá para a nossa última pergunta. Qual é o tratamento tributário do valor da restituição da contribuição previdenciária retida ou recolhida indevidamente? O valor da restituição de contribuição previdenciária, incluindo a incidente sobre o 13º, que for utilizado como dedução da base de cálculo do imposto sobre a renda de pessoa física, bom, ela deverá ser oferecido à tributação do imposto na sua declaração referente ao ano calendário do seu recebimento, tá? Então, ela é da mesma forma, ela é tributada normalmente, tá? E você que está aí conosco no nosso vídeo, né, estamos finalizando aqui mais esse bloco e vamos deixar para você tirar sua dúvida aí conosco. Deixe sua pergunta aí embaixo, tá bom? E estamos finalizando esse bloco.
E vai ter muitos outros blocos muito importantes, né, sobre finanças, aí que você que está com muitas dúvidas com relação a como fazer a sua declaração de imposto de renda, com relação a algum investimento, né, bolsa de valores, você que investe em ações, não sabe como declarar, a gente vai ter muitas novidades aí, tirando todas essas dúvidas com relação a isso, tá bom? No próximo bloco. Então é isso, caso tenha ficado alguma dúvida conosco, deixe sua pergunta aí embaixo, ou uma sugestão, né? Deixe aí embaixo que nós iremos, na medida do possível, respondê-las. Então é isso, até o próximo vídeo.